O maior campo de batalhas que existe é a mente humana. Todos os dias nós precisamos vencer uma série de pensamentos. Você, às vezes, acha que alguém está estranho com você, quando na realidade a outra pessoa, ela só está cansada. Ou então, você começa a acreditar que foi rejeitado por alguém quando isso não aconteceu. Isso é algo criado aqui na sua cabeça. Você começa a ensaiar discussões que nunca vão acontecer e a nossa mente, ela viaja na maionese. A gente se prepara para problemas que no final nem acabam se concretizando. Eu quero iniciar essa semana aqui no Devocional uma série de mensagens e de orações onde eu quero pedir que Deus venha guardar os seus pensamentos, que Deus venha guardar a sua mente, porque nós precisamos blindar a nossa mente todos os dias. E aqui em nosso devocional nós vamos falar sobre esse assunto durante essa semana. Bom dia! Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E aqueles que já estão diariamente, você já sabe como funciona. Deixe seus pedidos de oração aqui, porque nós temos um grupo de intercessores aqui em nosso canal. Deixe o like, compartilhe, vamos trazer mais pessoas para o nosso devocional. Sempre que você aperta no botão do joinha, o próprio YouTube ajuda a espalhar. Então, bora lá fazer tudo isso. E quem está pela primeira vez, então é o seguinte, eu sou o pastor Guilherme Grando. Todos os dias, pela manhã, eu realizo aqui o devocional. A gente leva, em média, 15, 17 minutos, não passa muito disso. É um momento de oração e de reflexão bíblica. Hoje, a palavra que nós vamos ler está aqui em 2 Reis, capítulo 6. Você pode abrir a sua Bíblia ou você vai acompanhar aqui, 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 15. Se inscreva no canal, se você não é inscrito, tem a palavrinha aqui, inscrever-se. A partir do momento que você clica ali, o seu nome chega para mim. E eu passo a orar por você 3 vezes ao dia, porque nós temos pela manhã a oração, que é o devocional. Depois nós temos a oração do meio-dia com o pastor Felipe e depois tem a oração da noite. São 3 conteúdos todos os dias aqui em nosso canal. Então se inscreva, você não paga nada para isso. É só clicar em inscrever-se e ativar as notificações. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, que a gente faz todos os dias antes de iniciar a leitura da Bíblia. Ore comigo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Senhor Jesus, eu peço por cada pedido que está sendo colocado aqui. E essa semana que nós vamos falar sobre a mente guardada, protegida, blindada pelo Senhor. Que assim seja com a gente, que o Senhor possa proteger os nossos pensamentos, que a nossa cabeça não seja oficina do diabo, mas que nós possamos abrigar aqui a tua palavra, criatividade, sabedoria, inspiração e bons pensamentos em nome de Jesus. E quem crê nisso, diga amém. Que assim seja. Fique até o final. É muito importante que você fique até o final. Coloque pedidos de oração aqui nos comentários e vamos fazer a leitura da palavra de Deus agora. E então tá combinado, tá? Hoje, segunda-feira, a gente vai falar sobre a mente. A importância de você proteger sua mente. Amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todos os dias durante essa semana eu quero trazer esse assunto aqui no Devocional. Diz a Bíblia assim, vamos entender melhor por que o Espírito Santo colocou no meu coração de trazer esse assunto. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade.
Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" Então o assistente do profeta, né, o auxiliar do profeta, ele acordou pela manhã e ele viu um exército que cercava o local onde eles estavam. E aí o menino se desesperou e na cabeça dele aquilo era o fim. Sim, de fato, aquilo era um problema. Mas aquilo não era o fim. Mas ele começou a acreditar que era o fim. Como acontece com a gente também. Muitas vezes nós recebemos um diagnóstico e a gente pensa assim: acabou. Como é que é? Problema no coração? Ah, acabou. Então eu já vou preparar o meu testamento. Já era, já chegou a minha hora de partir. A gente recebe uma notícia em relação a alguém da nossa família e a gente já começa a achar que aquela pessoa vai partir e a gente começa a concatenar, a criar uma série de ideias ruins, de pensamentos ruins aqui na nossa cabeça, onde a gente acredita que acabou, foi bom enquanto durou. Realmente a minha empresa vai fechar agora, não tem jeito. Realmente o sonho de ser pai, de ser mãe, na idade que eu cheguei, acho que não tem como mais. Realmente eu acho que o divórcio tá caminhando aí, o meu casamento para essa separação. Realmente eu acho que acabou. Foi o que esse menino pensou. Quando ele viu o exército cercando o local onde eles estavam, ele pensou: acabou, profeta, foi bom aí enquanto durou, enquanto nos conhecemos, estávamos juntos aqui, mas agora já era, né? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aquele rapaz achou que era o fim, que tinha acabado, mas o profeta, o homem de Deus, sabia que aquele não era o fim, coisíssima nenhuma. Então ele ora, não é nem para Deus resolver o problema, ele ora pedindo para que Deus abra os olhos do menino, né? Porque o menino, coitado, estava entregando os pontos e o profeta sabia que não era hora de entregar coisa nenhuma. E aqui vem a reflexão de hoje, gente. Não desista antes da hora. Não joga a toalha antes de chegar lá no final da corrida. E você sabe quando que é o final da nossa corrida? É quando a gente morre. Ali acabou a nossa corrida. Ali se cumpre o que disse o apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, completei a minha carreira, a minha corrida e guardei a minha fé. Mas enquanto esse dia não chega, nós ainda estamos nessa caminhada, nessa maratona, e a gente não pode se dar por vencido antes da hora de jeito nenhum. Não entregue os pontos, pelo amor de Deus. Peça para Deus proteger sua mente, para Deus abrir sua cabeça, porque muitas vezes você fica imaginando sempre o pior. As coisas nem aconteceram e você já está imaginando o pior. E você já está sofrendo por antecipação. Porque é uma batalha diária que acontece aqui. Mas a gente tem que se posicionar e quando esses pensamentos ruins tentarem fazer morada aqui, a gente tem que expulsá-los imediatamente. Quantas vezes a gente fica imaginando o pior sem nem ter tentado. Você nem tentou e você já está dizendo que vai dar errado. E essa é a única frase que fica na sua cabeça. E se der errado? E se der errado? E se der errado? E se der errado? Só vai mudando o tom. Mas essa é a única frase que fica na sua cabeça. E se der errado, se der errado, se der errado. Eu quero fazer outra pergunta para você hoje. E se der certo? Você já pensou se você tirar essa ideia do papel e der certo? Você já pensou que coisa? Você já pensou nas consequências positivas, no impacto extraordinário que vai acontecer se der certo? E as chances? É 50% para cada lado. É assim para todo mundo. Você tem 50% de chance de tirar isso do papel e dar certo, e você tem 50% de chance de tirar isso do papel e dar errado, mas você só vai saber quando você executar. Às vezes a gente nem tenta e a gente já fica ansioso, começa a perder o sono. O que é a insônia? A insônia é isso.
É quando a nossa mente não freia, a nossa mente não para, a nossa mente não desliga por nada. Você vai se deitar e você fica pensando em boleto, em conta, em problemas, em um monte de questões. Você fica pensando naquilo que você vai falar com alguém. Você precisa ter uma conversa difícil com alguém. E aí você fica ensaiando essa conversa aqui na sua mente. E às vezes essa conversa vai ser mais tranquila do que você está imaginando. Eu ouvi uma história essa semana, eu achei muito engraçado, né? Que um homem, ele comprou, né, um ferro de passar roupa, e o ferro tava... A esposa dele, na verdade, né, comprou um ferro de passar roupa e o ferro tava quebrado. E aí a esposa falou com ele, né, falou, amor, olha, você pode ir lá na loja para trocar esse ferro, porque, poxa vida, a gente pagou, a gente comprou e o ferro veio com defeito, você pode ir lá trocar e tal. E aí esse homem, ele começou a ensaiar a conversa que ele ia ter com o gerente da loja, né? Ele começou, mas o que eu vou falar? Mas eu joguei fora a nota fiscal, mas e agora? Será que eles vão acreditar? Será que eles não vão falar que eu que quebrei? E se eles falarem que eu que quebrei? E se eles falarem que eu coloquei na tomada e aí tava na voltagem errada? E ele começou a imaginar um monte de coisa, até que depois de uma semana ele decidiu ir lá. Aí quando ele chegou lá, ele procurou o gerente, falou, quero falar com o gerente aqui. E ele já chegou bravo. Eu quero falar com o gerente aqui. Porque o negócio é o seguinte, esse ferro aqui, a gente comprou aqui, ele não veio quebrado, ele veio quebrado, a gente não quebrou ele, a gente não colocou na voltagem errada, ele já veio quebrado, eu quero que vocês troquem esse ferro, porque senão eu vou ter que acionar a polícia, eu vou acionar... E aí o gerente falou, sabe o que pra ele? Não, tudo bem, tranquilo, pode trocar, passa ali, ó. Tá vendo aquele lugar ali, ó? Passa ali, aí você entrega esse, eles vão te dar um novo. Simples assim. E aí quando ele chegou em casa, né, ele falou pra mulher, né, ele falou, olha, amor, eu pensei que ia ser mó barraco lá nas Casas Bahia pra trocar esse ferro e nem foi. E aí a mulher dele falou assim, mas quem disse que esse ferro a gente comprou nas Casas Bahia? Não era nas Casas Bahia não, era no Ponto Frio. E no final das contas trocaram o ferro de qualquer jeito. E aí eu ouvi essa história, né, e eu fiquei pensando quantas vezes eu já me vi assim. Em que eu precisava falar com alguém, em que eu precisava resolver alguma coisa, e eu já estava me preparando, me armando, mas se ela falar isso, eu falo isso, se ela falar aquilo, eu falo isso. E eu estava me preparando, e quando eu fui falar com essa pessoa, foi uma coisa tão tranquila. Não, tá bom, não, realmente eu errei, você me desculpa. E eu fiquei assim, poxa vida, e eu na minha cabeça, fantasiando tantas e tantas coisas. Gente, a nossa maior batalha, ela acontece aqui, na nossa mente. É aqui que ela acontece. Não sofra por antecipação. Não fique perdendo a paz, o apetite, o sono, por causa de coisas que ainda nem aconteceram. Entrega isso para Deus. E que nós possamos fazer a mesma oração que o profeta fez. Senhor, no caso, o profeta orou pelo menino, né? Senhor, abre os olhos desse menino, que a gente possa orar isso por nós. Senhor, abre os meus olhos, porque eu vejo só problema, eu só vejo o exército inimigo me cercando, mas eu estou esquecendo que existe um exército celestial que me cerca também. Pense nisso, nós vamos orar agora. A semana toda eu quero falar sobre isso, sobre a mente. A importância de você pedir para Deus, Senhor, guarda a minha mente, afirme isso. Diga isso, verbalize isso, ou se você quiser, você pode até digitar aqui nos comentários ou escrever numa folha aí no seu caderno, você que tem sua cadernetinha que você costuma anotar aqui os devocionais, escreva isso, Senhor, guarda minha mente, guarda minha mente, guarda minha mente. E nós vamos orar agora. Vamos compartilhar essa palavra, gente? Não pode parar na gente. Vamos compartilhar, clica na setinha aqui abaixo, assim, inclinadinha, vai subir uma aba, compartilhe, mande para alguém. Deixa o seu like, se você não deixou, isso nos ajuda muito. E se você não fez pedidos de oração, faça aqui nos comentários e agora nós vamos orar. Meu Deus, quantas vezes nós criamos um cenário de guerra catastrófico na nossa cabeça e no final das contas, aquilo nem é tão difícil assim. Quantas vezes que nós já fizemos um exame, ou um procedimento médico, foi tirar um dente, e a gente sofre.
antes daquilo acontecer. A gente sofre, a gente entra na internet para ver como é que é, e a gente conversa com um e conversa com outro, e a gente sofre, porque a gente pensa que aquilo ali vai ser o fim, que vai doer, que a gente vai sofrer, que tanta coisa vai acontecer, até que no dia a gente faz, e quando acaba, a nossa sensação é: só isso? Já acabou? Eu sofri esse monte, eu sofri esse terror todo por causa disso. Ah, Senhor, aumenta-nos a fé. Homens de pequena fé, é o que nós somos. Aumenta-nos a fé, Senhor Jesus, para que não venhamos ficar sofrendo por antecipação, para que não venhamos perder o nosso sono. Senhor, eu oro por quem está com insônia. A mente dela está sem freio e até na hora em que ela vai para a cama dormir, descansar, ela fica pensando, ela fica elaborando conversas e falas e situações, e ela lembra do passado e ela teme o futuro e ela acaba sofrendo no presente. Jesus, traga paz aos nossos corações. Não queremos sofrer por antecipação. Guarda a nossa mente, guarda os nossos pensamentos. A oração que Eliseu fez, nós também fazemos. Senhor, abra os nossos olhos, porque aquele rapazinho, ele só via o exército inimigo, ele não via o exército celestial imenso que estava ali ao seu lado. E muitas vezes nós também só enxergamos problemas, só enxergamos as pessoas que abandonaram a gente, só enxergamos as portas que se fecharam, e a gente não consegue ver que sim, pessoas nos abandonaram, mas pessoas também ficaram. Portas se fecharam, mas outras portas se abriram, que não é o fim coisa nenhuma, que essa pessoa que está doente, que está desempregada, que acabou de passar por um divórcio, que essa palavra entre no coração dela e ela entenda que não é o fim coisíssima nenhuma. Entregamos este dia, esta segunda-feira em tuas mãos, e que durante esses dias nós possamos refletir sobre isso. Eu oro por cada pedido e cada nome que foi colocado aqui, em nome de Jesus, e oro também pelos dizimistas dessa obra missionária do amor que transforma. E se você crê nisso, respire fundo e diga amém, amém e amém. Olha, gente, que Deus abençoe o nosso dia. Hoje o nosso dia já está consagrado a Deus. Daqui a pouco tem oração com Felipe e eu volto à noite também. E muito obrigado a todos os dizimistas que têm nos dado condições de manter essa casa. Olha só como que ficou bonito, ainda tem reforma acontecendo aí, ó. A sala da barbearia tá ficando pronta, da confeitaria também, mas os cursos de inglês, curso de jiu-jitsu, de elétrica já estão em pleno funcionamento, e dentre os alunos nós temos o nosso público especial, que são as crianças dos abrigos, que a gente tanto ama, que a gente tem um carinho tão grande. Muito obrigado a todos que têm contribuído nessa obra missionária. Deus abençoe, bom dia!